Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação e assim temos feito nos inúmeros e-mails que temos recebido. Meu convidado de hoje, juiz federal Jorge Luiz Ledur Brito, professor universitário. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de aqui comparecer, uma instituição tão prestigiosa como a Unifra, Fico muito contente pelo convite. As agendas são apertadas, mas a gente, se organizando, consegue conversar um pouco, não, Ledur? Claro. Conta um pouquinho da história da Justiça Federal, Ledur, assim, em relação à competência, os tipos de causas, as principais causas que lá tramitam, a diferença para a Justiça Estadual. Para o nosso telespectador, assim, principalmente para aquele que está no início do curso, para ele realmente conseguir entender a diferença de uma matriz jurisdicional e de outra. É interessante, eu acho que até estava comentando contigo antes do programa, que a Justiça Federal aqui em Santa Maria, agora em maio, completa 30 anos de instalação, funcionamento da Justiça Federal em Santa Maria e 50 anos da reinstalação da Justiça Federal no Brasil, Então, mesmo com esse tempo passado, a gente percebe que há uma certa ainda desinformação, ou confusão acerca da competência da Justiça Federal, Um órgão que muitas vezes eu percebo alguma confusão no sentido, mas é Justiça Federal, Polícia Federal, Receita Federal, E em relação à Justiça do Estado, o Fórum, como ele é conhecido, isso fica muito mais claro, então, para a população, E até mesmo para quem inicia, o curso de Direito. Então, a oportunidade ela é ímpar, eu agradeço, de poder prestar essa informação. A Justiça Federal, ela seria, na realidade, um dos ramos da Justiça Comum, isso é bom que fique claro, A Justiça Comum Estadual e a Justiça Comum Federal, E aí nós temos os ramos especiais, então, onde nós podemos encontrar a Justiça do Trabalho, que é muito conhecida, a Justiça Militar, Justiça Eleitoral. Mas é bom essa interpretação no sentido de que a Justiça Federal é uma justiça comum. Se trata na Justiça Federal de qualquer matéria, que não seja da competência especial. O diferencial, o traço diferencial em relação ao estadual, a gente poderia resumir assim num interesse da União. O interesse da União é que vem caracterizando as várias hipóteses previstas na Constituição e que confere, então, de uma forma específica, essa competência da Justiça Federal. Talvez exemplificando, Cristiano, causas contra o INSS, causas de natureza previdenciária, me parece que é uma demanda muito grande. Então, por figurar na relação, no processo, o INSS, que é uma autarquia, isso atrai a competência da Justiça Federal. A própria Constituição Federal ela faz essa divisão do judiciário nessas grandes áreas. Exato. Eu acho que o importante aí tu registrasse bem é essa peculiaridade da Justiça Federal compor a Justiça Comum também. Exato. E como o órgão integrante do Poder Judiciário, sem aquela confusão de que seria um órgão administrativo de uma instância superior administrativa, não. A Justiça Federal é órgão do Poder Judiciário, assim como a Justiça Estadual. A competência está nesse fator, se a demanda tem algum interesse da União, normalmente vinculada a essas questões por exemplo, a UFSM, integrando um polo passivo ou ativo, então atrai por ser também uma autarquia, a própria União, problemas assim que envolvendo militares também é atraída a competência da Justiça Federal, e na medida que se exclui a competência federal, então nós caímos na competência da Justiça do Estado. Aqui em Santa Maria, a Justiça Federal está dividida como, Ledur? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Quantas varas federais temos? Tem o Juizado Especial Federal também? Exato. A Justiça Federal, assim como eu já disse, nós já estamos aqui então há 30 anos, compondo uma organização com 4 varas. Então nós temos uma primeira vara, que é a vara previdenciária, matéria só previdenciária. A segunda e a terceira vara, onde nós temos uma competência comum, criminal e cível, e também uma quarta vara, que é uma vara de execução fiscal. Então, na segunda e na terceira vara, a competência, ela praticamente é igual, é uma competência que abrange, então, o que não é previdenciário, o que não for execução fiscal, é da segunda e da terceira vara. São 8 cargos de juízes federais e juízes federais substitutos,
Estamos funcionando em 3 prédios, mas logo a gente espera o ano que vem a inauguração de um novo prédio, então, um único prédio da Justiça Federal aqui, né? Aqui em Santa Maria, essa é uma trajetória aí de quase 30 anos, 30 então, anos, né? exatamente. As pessoas não sabem disso. Exato. Uma história já longa, né? De 3 décadas. Pois é, são 3 décadas aqui em Santa Maria, né? E 50 anos, né? Que nós tínhamos falado aqui antes, 50 anos de reinstalação da Justiça Federal. E é importante destacar, assim, a Justiça Federal, após a Constituição de 88, né? A importância que ela ganhou principalmente vamos dizer, na materialização de direitos, né, que a nossa Constituição colocou lá como programáticos e que isso acabou trazendo processos à Justiça Federal, que é uma justiça bem cidadã, né? Daí a vinculação dela à Constituição de 88, né? Agora, esse é um fenômeno interessante, as pessoas também não associam, às vezes, uma coisa com outra, mas realmente, assim, com a complexização da sociedade, né? Com o acesso à informação, o número de processos, realmente, ele é incomparável a 20 anos atrás, não lhe dura 15 anos atrás. Isso na Justiça Federal também acontece? Também acontece. Ainda antes de vir para cá, eu imaginei que pudesse me perguntar, né, sobre o número de processos e também me surpreendeu, assim, no sentido de que nós temos um contador eletrônico no site do TRF4, né, e que nós já estamos com 4.750.000 ações na Justiça Federal da 4ª região, né, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também esse é um detalhe que muitos às vezes desconhecem, né. Nós temos uma Justiça Federal regionalizada no país em 5 regiões, né. Mas são 4.752.000 processos, até um pouco antes agora da gravação do programa, né. É interessante, o último quarto ali do século XX, né, ali depois dos anos 1980, ali, mais ou menos por ali, começa a ocorrer esse fenômeno da multiplicação de processos, né? Exatamente. Em razão de uma série de ocorrências, mas principalmente pelo fato de que realmente o povo ele vê no judiciário como a última alternativa, a última rácio para que uma série de coisas sejam implementadas. E deixa de acreditar um pouco no legislador e talvez no executivo e passa a ver no judiciário como... Isso é um fenômeno, né, que a gente trabalha em programas de pós-graduação e costuma falar muito sobre isso. Como é que te parece essa... Porque a estrutura não mudou muito, não. Exato, eu tenho lido alguma coisa nesse sentido que realmente nós passamos, né, vamos dizer, da década de 80 em diante, né, uma transferência do poder legislativo, executivo e agora sim poder judiciário, né, como última rácio mesmo, porque o cidadão hoje tem conhecimento do seu direito, né? O que antes era bem mais difícil. Eu acho que talvez o sistema de informação tenha contribuído com isso, né? Então ele procura e ele encontra na Justiça Federal um processo mais rápido, mais célere, e isso tem cada vez mais atraído, então, e chamando a demanda, aumentando a demanda. E graças a Deus eu acho que a Justiça Federal ela ainda está com condições de bem conduzir essa grande demanda, né? Especialmente o processo eletrônico que nós temos. Mas na tua concepção, a que se deve essa diferença de velocidade dos processos lá na Justiça Federal, Leodoro? Tu acha que isso aí está vinculado mais com a matéria discutida mesmo? Porque ali não se produz, por exemplo, tanta prova como se produz na Justiça Estadual, né? Exato. Essa é uma característica, realmente. A maioria dos nossos processos, a prova, ela já vem pré-constituída por prova documental. Ao passo que na Justiça Estadual, normalmente a demanda exige a prova pericial e a prova testemunhal, né? Isso é um dos fatores que faz com que a Justiça Federal tenha uma rapidez maior na solução das demandas, né? Mas eu diria que também a estrutura material da Justiça Federal, ela é melhor. E aí eu destaco novamente a questão do processo eletrônico. O processo eletrônico implantado aqui em Santa Maria desde 2010, quase 10 anos, eu fui um pouco resistente, né? Talvez por ser mais antigo, mas hoje eu sou fã. Eu sou fã do processo eletrônico, ele faz com que os funcionários, a assessoria realmente seja na atividade fim,
que é a solução do conflito e não mais a questão de tramitação de cartório de processo. Agora, isso é uma questão interessante aí, né, no universo do processo eletrônico, porque todo mundo que eu converso que tinha uma certa resistência, depois acaba se seduzindo por ele. E registre-se que na Justiça Estadual ainda não temos o processo eletrônico. Exato. Não temos a sua plenitude, porque, por exemplo, para interpor algum recurso que outro, ele já é eletrônico. Exato. Mas, a grosso modo, ele é um processo físico ainda. E realmente, assim, para quem trabalha com o direito, é uma diferença exorbitante, não, Leandro? Entre o processo eletrônico e o processo físico. Como eu disse, né, assim, quando foi introduzido eu fui resistente, porque eu estava acostumado com o processo físico, mas hoje eu sou totalmente, assim, convencido de que o processo eletrônico elimina muito o serviço burocrático. Quando eu assino uma decisão eletrônica, a minha decisão, seja uma sentença, seja uma mera decisão interlocutória, um despacho, ela já tem um agendamento de intimações de cumprimento que dispensa o funcionário. E esse funcionário ele está trabalhando, me auxiliando na atividade fim. Então, eu ainda insisto que a Justiça do Estado poderia, né, buscar, imagino que isso esteja sendo tratado junto à Justiça Federal, a trazer esse processo eletrônico, esse programa para a estadual. Né? Pelo jeito é uma questão de tempo. Agora, as pessoas, elas devem saber que o processo tem o custo temporal do processo. Eu acho importante falar sobre isso, não, Ledor? Porque geralmente o sistema de intimações ele é um dos grandes responsáveis pela demora no andamento dos processos. Né? Isso, para alguns estudiosos, beira 80%. É o tempo que o processo perde para intimar fulano, ciclano, beltrano. Claro que também tem a questão aí da densidade da prova, né? Como tu dissesse lá na Justiça Federal, isso é um pouco diferente, porque a prova é mais pré-constituída, é mais para o nível documental. Então, e isso na Justiça Estadual, por exemplo, é algo que realmente demanda muito mais tempo, porque além de ter que intimar, por exemplo, uma série de testemunhas, esse processo é um processo demorado. As conclusões são demoradas pelo volume. Então, tudo, e o número de recursos, claro, que daí seria basicamente a mesma coisa, né? Mas são essas as características principais que levam o processo a demorar o que demora. É importante que a sociedade saiba disso. Esse programa também serve para que a gente explique esse tipo de coisa. A demora processual tem muito a ver com isso, realmente, e há de se esclarecer que aqui na Justiça Estadual, diferente da Justiça Federal, os réus na Justiça Federal normalmente são os mesmos, o que facilita muito a intimação eletrônica, né? Ao passo que na Justiça Estadual nós não temos essa facilidade. Então o processo eletrônico na Justiça Estadual depende ainda de uma evolução para que tenha o resultado efetivo que hoje nós já temos. Né? Bom, vamos fazer um breve intervalo, curto. Nossa conversa está super agradável. Acho que a gente pode tratar no segundo bloco mais especificamente sobre as tuas impressões sobre o novo Código de Processo Civil e o reflexo até disso lá na Justiça Federal. Pode ser? Ótimo. Fique conosco, não saia daí, nós já retornamos, é super rápido. A hora de realizar teu sonho não está tão longe assim. E quando ela chegar, saiba que você não estará sozinho, pois o verdadeiro profissional é aquele que trabalha em equipe. E se um dia enxergarmos mais longe, é porque estamos sobre ombros de gigantes. Vestibular de Inverno 2017. Inscrições até 29 de maio. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Não deixe de mandar as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Esse endereço eletrônico está aparecendo aí na sua tela. Então ali você pode requerer que a gente convide alguém de sua preferência ou trate de uma determinada matéria e aí
convenhamos que no mundo jurídico, ultimamente, nós temos muito o que conversar, não, Ledor? Sem dúvida. Realmente, assim, a gente está vivendo um momento bastante conturbado, não? Claro, Momento de modificação política, e isso é falar sobre direito também. O que te parece esse momento tão delicado que o Brasil passa hoje, Ledor? Esse é um momento que tem um lado positivo, um lado negativo, né? Eu acho que essa demanda toda envolvendo assim a questão da Lava Jato, que vem fazendo realmente um papel muito importante, né? De uma modificação política, uma purificação, vamos assim dizer, de um futuro político melhor para o nosso país, né? Eu vejo assim, é claro que existem críticas, existem aplausos, né? Nada é perfeito, né? O colega Sérgio Moro, né, que está à testa disso, que faço um registro, né, da minha admiração. Mas olha, eu tenho certeza, eu sou otimista, eu tenho certeza que o resultado político brasileiro vai ser positivo, né? Numa segunda etapa, né? E é claro que o Brasil não se restringe a isso, né? Temos também toda uma necessidade de crescimento econômico, né? E eu tenho certeza que o Brasil é grande, é glorioso para um futuro assim bem esperançoso a toda a sociedade, né? Ledor, qual é a tua impressão, assim, o que tu acha do novo Código de Processo Civil, né? Que é um instrumento tão interessante que passou por tanto tempo pela Câmara, depois para o Senado, né? Muita discussão em volta daquilo ali. Realmente ele é um ordenamento bastante importante hoje no cenário brasileiro. Sem né? dúvida. Ele Mais uma inovação aí que nós temos, né? Ele é um código responsável por uma série bastante considerável de processos hoje reais, né? Processos ativos. Claro, sem falar nos fundos. Eu acho que o novo código, ele veio bem, né? Ele veio numa boa hora. O Código 73 realmente já necessitava muitas modificações que ao longo do tempo foram feitas, né? E um código que sofre várias alterações ao longo de algumas décadas, chega um momento que há a necessidade de se codificar novamente, né? E foi o que o novo código pretendeu. Acho que ele não traz assim uma novidade assim como foi o de 73, sim, mas ele traz um princípio que eu achei muito interessante de prestigiar a conciliação, né? Eu acho que naqueles princípios iniciais ali do novo código ele prestigia a colaboração, a boa-fé entre os operadores do direito. Isso é fundamental. Se nós sabemos que o processo ele é uma guerra, o processo ele é uma guerra entre o autor, o réu, enfim, as figuras, os sujeitos, mas nós temos que ter dentro dessa guerra as leis, as regras, para que ela seja lutada sempre de boa-fé, a um melhor resultado, né? E o código, acho que ele traça nesse sentido assim essa ideia de colaboração entre os advogados e os juízes e os demais operadores. Isso eu achei muito interessante, né? Agora tu falas num tema tão importante assim, que é essa participação das partes no andamento do processo, né? E talvez aí uma tentativa de rompimento com a cultura bélica. Nós, né, quando nós estudamos direito, e até hoje é assim, em certa medida, né? Nós forjamos soldado ali, né? As práticas de conciliação, de mediação, né, eu creio que quando tu fizesse a faculdade, nem se falava sobre isso, praticamente, né? E eu também, eu me formei em 2001, 2002, também era um momento em que pouquíssimos falavam em conciliação, em mediação. E veja como o sistema, nesses 15 anos aí, ele evoluiu muito, né? A ponto de estabelecer isso como uma das prioridades aí de um novo sistema. Mas é uma questão cultural, as pessoas elas têm que estar de mente aberta. Exatamente. Né? Eu acho que a ideia foi essa, a ideia assim, de um princípio, de introduzir uma cultura. E aí eu vou dar a minha opinião pessoal, assim, eu acho assim, que a questão da conciliação, ela sempre deveria ser prévia ao judiciário. E atrair ao judiciário, e foi o que o Código fez, sim, e isso até nós já praticávamos, sim, a gente atrai uma demanda que, na minha opinião, deveria ser realizada pelos advogados. Os advogados deveriam fazer como é nos Estados Unidos, onde a gente vê isso em todos os filmes, né? Quer dizer, o advogado deveria esgotar essa tentativa de conciliação e deixar ir a julgamento realmente aquilo que não
não tivesse mais uma possível solução, né, alternativa, porque ao juiz, eu digo assim, nós fomos treinados realmente a decidir, né? É uma inovação, nós temos que agora nos adaptar à ideia de conciliação, e quem está acostumado a julgar é diferente de conciliar, né? Até por uma questão que é cultural, né? Porque realmente, assim, o judiciário não pode se eximir de decidir. Né? Existem princípios que justificam isso. Então, e sempre alguém perde, né? Exato. Numa decisão judicial é difícil você contentar todo mundo. Então alguém vai perder, a lógica do processo é essa. Exato. Agora, o que talvez realmente o Código poderia ter investido era em tribunais de conciliação, que fossem prévios. Exato. E aí, claro, teria que ter um incentivo do Estado nisso, né? Forte. Eu tenho escutado que, assim, trabalhamos muito com a Caixa Econômica Federal, que tem uma demanda popular grande e que busca muito a conciliação. Inclusive, aqui em Santa Maria, nós implantamos um órgão que se chama Sejuscom, uma central de conciliação, atrelado ao Juizado Especial Cível, onde nós tratamos essa questão de demandas com a Caixa Econômica Federal sob a ótica da conciliação. Eu só tenho assim um senão, que eu acho que isso deveria ser feito sem a intervenção do Poder Judiciário. Mas já que isso não é possível, então nós estamos assim implantando com bastante ênfase aqui em Santa Maria essa questão da conciliação. É um investimento, talvez fosse necessário falar numa espécie de capacitação para conciliar. Né? Exato. Porque a pessoa se sentir também apta a conciliar, isso pressupõe uma série de estudos, é uma outra dinâmica. É uma técnica, né? Exatamente, tem técnica por trás disso. Exato. Porque aí o sistema, ele cria, né, uma forma, entre aspas, alternativa de solução de conflito, mas não investe para que isso realmente seja levado a cabo com toda a sua intensidade. Ninguém há de dizer que a iniciativa não é interessante, que aposta na conciliação, na mediação, na arbitragem, é algo desinteressante, ninguém falaria. Agora, realmente, parece que falta incentivo do Estado para isso. E na Justiça Federal ainda nós temos esse senão, que é o direito muitas vezes indisponível, né? Claro. A conciliação, mas mesmo assim a gente tem visto que a própria Advocacia Geral da União, né, e a Caixa Econômica Federal, ela vem com uma boa intenção de conciliação. Temos conseguido algum êxito nisso. E isso é influência, claro, do novo Código, né, até forçando a audiência prévia de conciliação, né. E como é que tu vê essa mudança no plano da decisão propriamente dita? Porque tem um artigo do Código lá que diz que só se considera fundamentada qualquer decisão judicial que observar aqueles vários incisos do parágrafo 1º do artigo 489. Tu vê grandes modificações assim naquilo? Claro que eu já perguntei isso para vários juízes e a grande parte deles me respondeu, não, mas eu já fazia isso. Então, que bom, né? Claro, é uma ênfase, né, que se dá de que a decisão deve ser fundamentada. Me parece que não precisava nem constar no Código. A própria Constituição já diz que toda decisão deve ser fundamentada, né? Mas eu acho que aí talvez seja uma consequência de uma minoria de juízes que não fundamentam as decisões, e talvez a classe dos advogados tenha forçado, né, de que essa disposição que é constitucional também constasse no Código, né? Eu tenho certeza que a grande maioria dos colegas sempre fundamentaram as decisões e adequadamente. Na minha visão, a fundamentação é de que a decisão esteja devidamente justificada e principalmente a parte. A parte jurisdicionada entenda a sua decisão, né? Saiba por que o juiz decidiu daquela forma. Agora, temos que ter razoabilidade nisso, não podemos trazer ao curso do processo, ao curso de uma decisão, trazer o exame de uma tese de doutorado, uma tese de mestrado. Então, há de se ter uma razoabilidade, tanto do juiz como dos advogados, na extensão, né, da defesa e na extensão da sua decisão. Né? Realmente, essa é uma questão interessante, né? Que realmente, assim, parece que em alguma medida a gente vem perdendo a objetividade.
Tal. Isso tem várias razões. Mas determinados processos também contribuem para que não se seja objetivo. Né? Existem causas que são mais complexas e aí realmente não há muito o que se fazer. Mas que na realidade é uma minoria, né? É uma pequena quantidade. A grande quantidade de decisões, eu acho que tanto na estadual como na federal, na Justiça Federal e Estadual, as causas não são tão complexas e uma decisão objetiva permite ao jurisdicionado que entenda a decisão. Claro. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. A linguagem. Eu sou daqueles que não gosto de usar uma linguagem rebuscada. Eu uso uma linguagem bem franca, né? E bem objetiva, né? Eu acho que isso é uma questão de posição. O serviço é prestado ao jurisdicionado. E não o serviço não é prestado ao advogado ou ao juiz, enfim, é ao jurisdicionado. Então, essa linguagem, nós deveríamos evoluir. O novo código, aliás, nesse ponto me pareceu muito bom. O código ele traz uma linguagem menos rebuscada que do Código 73, claro, pelo tempo. Ele é um código mais didático, não te parece? Parece que é um código até mais fácil para a gente trabalhar em sala de aula com ele. Sim, como eu estava dizendo, assim, a linguagem dele é bem mais atual, né? Bem mais atual, né? E a parte recursal também, me pareceu que o novo código ele busca, né, uma uniformização mais efetiva, né? Isso é importante. Na Justiça Federal nós temos inúmeras demandas repetitivas, né, que não precisavam estar assim, né, trancando o Poder Judiciário. Então algumas soluções do novo código em termos de unificação de jurisprudência foram muito interessantes. Né? Esse foco nos precedentes judiciais, né, na necessidade de observância daquilo que os tribunais superiores já decidiram sobre dadas matérias. Isso é importante, porque isso acaba gerando coerência para as decisões. Né? Acho que é importante falar sobre isso. É muito difícil, eu imagino, né, ao jurisdicionado, ao advogado e ao juiz, não, a gente já está acostumado a lidar com isso, mas entender por que a sua decisão, que o caso é igual. Uma posição de direito lhe dá ganho de causa e ao vizinho não deu do ganho de causa, ou vice-versa. Eu acho que isso é incompreensível ao jurisdicionado. Então, a segurança jurídica, né? Eu acho que os instrumentos estão postos no novo código, né? Agora, caberá aos nossos tribunais trabalharem nesse sentido efetivamente, né? Ledura, eu queria agradecer profundamente a tua presença aqui no programa. A gente sabe que as agendas são complicadas, né? Mas dizer que a Unifra, o programa, estão à tua disposição para quando tu quiseres retornar, será sempre bem-vindo. Como eu disse no início, né, eu que agradeço a oportunidade, fico muito contente de estar aqui e de prestar assim, algum esclarecimento em nome da Justiça Federal, né, e agradeço também em teu nome, então, em nome da Unifra, essa oportunidade. Nós que agradecemos. Muito bem. Agradecemos você também pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!